Não dá para explicar o objeto A sem falar de sujeito barrado, porque eles se constituem ao mesmo tempo na mesma hora. Está claro? Não tem como, eles se constituem na mesma hora. Então, se eu tenho que falar de um, eu tenho que falar do outro. Então, olha aqui está o S1, aqui tem um monte de significante, chega esse aqui, pum, se acopla. No que ele se acopla, S1 vira significante, S2 continua significante, e aí eles são oposições. Só a partir de um par positivo que pode desencadear a série significante. Aí diz Lacan, qual o resultado disso? Bom, esses traços que deram origem ao S1, diz o Lacan, sabe o que acontece? Eles desaparecem. E por desaparecerem, por isso que o Lacan diz que nunca chegamos à nossa marca, que nos caracteriza como sujeito diferente de todos, que está na transformação do tracionário em S1. Essa nunca chegamos. Né? Então, é impossível algum dia eu descobrir quem eu verdadeiramente sou. Está claro? E esses traços vão para onde? Se eles desaparecem e nunca mais são encontrados. Segundo Lacan, só pode ir para um lugar, para o real. Tá? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Um homem acorda numa ilha e descobre que o barco, o navio em que ele estava naufragou, morreu todo mundo, ele é o único sobrevivente. Passado o susto, ele vai começar a andar na ilha para descobrir se existe alguém nessa ilha, se ele está sozinho. Aí ele começa a andar, aí ele vê na areia úmida a marca de uma pegada. Ele chega próximo e vê que é um pé humano, não é um pé animal. Nesse momento, essa pegada passa a ter valor de signo para ele, porque ele diz, não estou sozinho na ilha. Vou procurar que pelo menos um humano a mais do que eu existe. Aí ele procura, mas aí vai anoitecendo, ele não acha. Ele disse, não, vou encontrar um lugar para dormir, marca amanhã, e aí ele volta exatamente no dia seguinte para o lugar onde ele passou. Mas esse lugar por onde ele passou, a maré encheu, apagou o rastro. O rastro desapareceu. E, segundo Lacan, para onde que ele foi? Para o real. E nunca mais será reencontrado. Né? É esse exemplo que ele usa para explicar o apagamento dos traços unários. Né? Isso seria o sujeito no real. Aí, quando esses dois significantes se encontram, diz Lacan que é nesse momento que vai nascer o sujeito barrado. Por que o Lacan diz que é o sujeito barrado? Porque, olha só, o traço unário, quando se transforma em S1, essas marcas vão para o real. Então, foram perdidas para sempre. O sujeito não está nem nesses traços que foram perdidos para sempre, nem em S2. Ele é produzido no intervalo entre um e outro, entenderam? Se ele é produzido no intervalo de um e outro, fica assim, traço unário se transformou em S1. Se transformou em S1 porque apareceu um S2. Nesse aparecimento, aqui no meio, se produz um sujeito, que é sujeito barrado. No que ele acaba de se produzir no meio, ele não vai ficar ali no meio. Ele vai ficar embaixo de S2. É só fazer uma fração. S2, botar um traço, botar o sujeito barrado aqui embaixo. Como ele fica escondido em S2, Lacan vai dizer que o sujeito fica subsumido. Tá? Mas olha só, bom, isso já é interpretação minha. Isso é leitura do Lacan
para falar do inconsciente. Porque, olha só, ele está lá subsumido. Então, eu estou aqui na DIA, falando com vocês. Eu sou constituído enquanto sujeito barrado, tenho S1, que é a minha marca, que eu nunca vou chegar a essa marca. Por isso que, muito tempo depois, o Lacan vai dizer que todo discurso é semblante, mas a gente vê isso depois. Agora, quando o meu S1 se constitui, nunca terei acesso ao S1. Por isso, eu nunca vou saber quem eu verdadeiramente sou. Se eu não sei quem eu verdadeiramente sou, imagine o outro. Né? Bom, mas está lá. Aí tem o S2. Né? E eu, na DIA, fui constituída no meio. Mas no meio, quer dizer, no intervalo entre um e outro. Mas depois que eu nasci, eu vou me colocar embaixo de S2. Tá? E é dessa forma que eu, no DIA Sujeito, estou ensinando aqui um Lacan para vocês. Está claro? Então, o meu sujeito barrado constituído está lá embaixo do S2, que Lacan chama subsumido. Aí, no meio da aula, eu cometo um ato falho. Bom, como acontece com todos os atos falhos, vai todo mundo rir, eu vou morrer de vergonha, ficar sem graça, né? Porque eu tinha intenção de dizer uma coisa, disse uma outra coisa que não tinha nada a ver que eu estava ensinando. O que aconteceu? Esse sujeitinho barrado que está lá, vamos dizer, dormindo embaixo do S2, aparece no meio. Aparece no meio, eu cometo o ato falho, plum, volta. E aí, dependendo do ato falho, eu posso te dizer, gente, não foi nada disso que eu quis dizer. Ou diz o Freud, entenda, era tudo isso que eu queria dizer, não é? Mas o que o Freud diz? Você não pode convencer o outro, porque a denegação é uma forma de devolver para o inconsciente aquilo que eu não queria saber. E o ato falho é aquilo que eu digo sem querer dizer e sem ter a intenção de dizer. Gente, vê se isso não é parecido quando Freud fala que o inconsciente é pulsação. Lembra? Que ele ora aparece, ora desaparece, ora, por exemplo, aonde que ele aparece? No sonho. Produziu o sonho, desaparece. Né? Ato falho, produziu um ato falho. É a mesma coisa que o sujeito barrado é o sujeito do inconsciente. E aí Lacan, por outra teoria, confirma o que Freud diz, que o consciente funciona assim, as pulsações do inconsciente, abre e fecha, abre e fecha. Até aí vocês entenderam? O que acontece? Nessa produção, acontece alguma coisa que não se sabe o que é, porque não se dá conta. Não é só isso que aconteceu. Aconteceu uma outra coisa, mas essa outra coisa não é apreensível. Eu não posso explicar para vocês além disso. Outra coisa aconteceu, mas essa outra coisa que aconteceu não é plausível de ser transformada em discurso. É aquilo que sobra dessa operação e não pode ser dito. Nisso tudo que eu expliquei para vocês, sobrou alguma coisa. Aí vocês vão me perguntar, Nadia, o que sobrou? Não pode ser dito. Isso é o objeto A. Entenderam agora? Né? E esse objeto A, ele é o quê? Causa do desejo. Num primeiro momento. E depois, mais gozar. Aí o Lacan vai grafar o objeto A, olha só, como I minúsculo, entre parênteses, A. Olha, primeira confusão. Qual é a escrita de Lacan sobre o eu? Estão lembradas? Como é que é? I, entre parênteses, A. Eu ideal, não é? Ora, Lacan vai grafar o objeto A, quer como objeto causa do desejo, primeiro nomeado, e depois como mais gozar. Qual é a escrita do objeto A? I, minúsculo, parênteses, A.
Ou seja, a mesma escrita do eu ideal. Assim, para facilitar a nossa vida. Entendeu? Já é a primeira confusão. Porque no grafo do desejo, vocês que estudaram o grafo do desejo, vai aparecer I minúsculo e A. Há um tracinho, lembra? E depois Moá. Né? Esse I de A não tem nada a ver com o objeto A. É o eu ideal do grafo do desejo. Porque o objeto A só vai aparecer para Lacan no finalzinho do 9 e início do 10, que é inteiro dedicado ao objeto A. E tem esse nome angústia porque é impossível falar do objeto A sem colocar em cena angústia. Mas isso fica para um próximo encontro. O que eu estou querendo mostrar agora é como o objeto A se constitui. Né? Então, ele se constitui, quer dizer, olha só, é como resto de quê? De alguma coisa do real que não pôde ser simbolizada. Se não pôde ser simbolizada, é porque não há. Concorda? Agora, o que sobrou dessa operação é o objeto A. E o objeto A, como aquilo que sobrou dessa operação, o que sobrou dessa operação? Vamos dizer, eu vou dizer assim, esquece o objeto A, sobrou alguma coisa que não se pode dizer, que não se sabe o que é, mas sobrou. Gente, então essa coisa maluca que sobrou, que eu não posso dizer, o Lacan deu um nome, objeto A. Objeto causa do desejo, porque o objeto do desejo falo não existe. Ou seja, sabe o que sobra desse resto? Coisas que você não pode dizer o que é, porque só aparecem como falta. Se o objeto do desejo não há, o falo não há. Então, se ele não há, ele não causa desejo. Porque o mais gozar nada mais é do que o Lacan renomear o objeto A, ligado ao gozo, e querendo dizer que gozo é sempre incompleto, não há o gozo completo. Então, mais gozar, entenda-se, o que falta gozar. Não é excesso, é o que falta. Uma criança, quando nasce, segundo Lacan, ela é um corpo vivo como substância gozante. Né? Mas aí os representantes do grande outro, que vão exercer a função materna e que vão cuidar dessa criança, esse cuidado implica na transformação desse corpo, que deixa de ser substância gozante e passa a ter zonas específicas erotizadas. Né? São essas zonas erotizadas que vão constituir os objetos da pulsão. Mas o objeto A, ele pode comparecer sobre a forma de um objeto pulsional, mas não só. Percebeu? Senão eles seriam idênticos. E o Jacques Salamilher tem um texto que eu não me lembro mais, na época que eu estava estudando, que ele grifa isso. Prestem atenção, o objeto A para Lacan não é objeto pulsional, porque se fosse, ele não ia dizer que era criação dele. É que como se algo que está ligado ao real, né, que não se sabe o que é, porque não é apreendido, esse falo que se supõe existir, mas que ninguém sabe o que é, que não é apreendido, ele diz que sobra alguma coisa que vai ocupar o lugar do que não é. Percebeu? Porque, olha só, ele não diz que é objeto do desejo. Como não há o objeto do desejo, da operação de sujeito barrado, sobra um resto, entendeu? Que não se sabe dizer o que é. Esse resto pode estar ligado à não existência do falo. Então, para não haver confusão, o Lacan dá um nome,
objeto A. E aí ele vai fazer a grafia do objeto A e de A, igualzinho o eu ideal. Agora, o que é interessante, né? O objeto A existe porque não existe o falo. Então, o objeto A vem no lugar de uma coisa que não há. O objeto A não é o objeto do desejo. Ele vem no lugar de causa de desejo, porque o eu, I minúsculo e A, eu ideal. Ou seja, primeiro que não existe outro, todo eu é ideal. E toma desse eu ideal constituído no estado do espelho, Lacan grafou I de A. Bem, mas me diga o seguinte, se eu chego para vocês e digo assim, já entendi, vocês querem me ver no próprio sábado para mim fazer um relatório sobre Che Guevara, pronto, para não ter nada de psicanálise. Aí vocês vão dizer assim para mim, pô, Nadia, precisava estudar um pouquinho de português, porque não é para mim, não é para eu fazer. Por que é para eu fazer? Porque os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, comparecem na função sintática de sujeito. E os pronomes oblíquos e os outros pronomes aparecem para substituir esse sujeito, não é? Me, te, se, nós, vós, não é isso? E eu, quando eu digo para mim fazer, mim tem a função de sujeito. Então, não posso dizer para mim fazer, eu tenho que dizer para eu fazer. Está claro? Gramaticalmente está errado. Do ponto de vista da minha posição do sujeito em relação ao outro, está corretíssima. Porque se eu digo, você quer que eu faça isso, então pode deixar que eu vou fazer. Eu estou me colocando em relação a você na posição de objeto. Então, é um erro gramatical que aponta exatamente para a minha posição nesse discurso. Tá? Agora, o eu, todo eu é ideal. Né? Agora, vamos pegar o objeto A como I de A. A primeira coisa que o Lacan fala no Seminário da Angústia, esse I que eu grafo objeto A é imagem. Vamos ler, imagem recobrindo, revestindo o objeto A. Essa imagem, Seminário da Angústia, esse aqui, que está comigo aqui, não é especular. Porque as pessoas têm uma tendência, quando estudam o estado do espelho, e achar que toda vez que se fala imagem, é especular. Não, imagem especular é imagem do estado do espelho. Mas existe uma coisa chamada, que também se dá ao nível da imaginação. Fantasiar é imaginar. Então, eu posso usar fantasiar como imaginar, sim, porque o que se trata não é um vocábulo, que eu vou achar o sentido no dicionário, mas um conceito. Então, o I de A, como escrita do objeto A, o I é imagem, o Azinho dentro é objeto A, não objeto do desejo, porque esse não há, objeto, causa do desejo. Está claro? Mas o Lacan vai dizer, essa imagem que envolve, que recobre o objeto A, não é especular. E é importantíssimo que haja, porque o objeto A, isso que é importante vocês entenderem, só pode ser objeto causa do desejo quando implica numa fantasia, quando implica numa imaginação. Mas a natureza do objeto A, se não for revestido de imagem, está ao nível do horror. São duas santas. Uma é uma bandeja com 2 olhos,
o outro é uma bandeja com 2 seios. Olha só, vou repetir que isso é extremamente importante, eu custei entender isso. Por que que ele dizia que a imagem que reveste, que investe o objeto A, não é especular, e a imagem que envolve o eu é especular, tá claro? Por o eu ser especular, que é essa definição, o eu é o outro é o eu. Essa imagem que encobre o objeto A é porque o objeto A descarnado sem imagem é o nível do horror. Vou dar um exemplo. A gente sabe que, quando se fala, né, de Brasil, uma das coisas que se fala é a mulata, o carnaval e a bunda. Né? A bunda como um objeto A. Né? Então, vamos ver o seguinte: o cara está na praia, passa uma mulata lindíssima, com uma bunda mais bonita ainda, ele fica louco. Aí ele vai fazer tudo para se aproximar, para bater papo com ela, para conversar, para começarem a namorar e etc, etc, porque ele ficou com um tesão enorme nessa bunda. Né? Aí ele leva essa mulher para casa, pega as pernas, serra, joga fora, pega depois o tronco acima da coluna, passa a serra, joga fora, ficou uma bunda, ele vai transar com ela. Isso é o nível do horror. Entendeu? Então, o corpo que reveste o objeto A é uma imagem. Mas toda imagem é imaginário. É que nem todo imaginário é especular. O imaginário tem uma imagem que é especular, que a gente estuda, estado do espelho. Mas o imaginário é semblante, e o semblante, como imaginário, não é especular e não tem nada a ver com o estado do espelho. E o que é interessante, vocês veem quem tem no Seminário da Angústia, a santa está vestida, inclusive com decote, com os seios lindos. A outra santa não está com os olhos furados, ela está com os olhos, mas na bandeja, o olho. Entendeu? Aí o que o Lacan vai dizer no Seminário da Angústia? Os seios e os olhos são os objetos ais. Objetos ais como objeto, causa do desejo. Mas retirados de um corpo, eles são um horror. Quando vocês vão estudar a pulsão, vocês não estudam que a pulsão nada mais é do que acabar com o corpo como substância gozante e transformar o corpo em zonas erógenas, não é isso? Então, por isso que o Lacan diz no Seminário 20, ninguém goza com o corpo inteiro, cada parte do corpo goza com a parte do corpo do outro, entendeu? Então, obviamente, se você for fazer isso e não colocar fantasia e imagem aí, vira o nível do horror. O imaginário do eu não tem nada a ver com o imaginário do objeto A. A imagem que reveste o eu não tem nada a ver com a imagem que reveste o objeto A. Por quê? A imagem que reveste o eu, a imagem que permite a constituição do eu, é a identificação do eu com o outro semelhante a ele. Porque olha que maluquice. Então, isso se constitui o eu. O eu, quando se constitui, segundo Lacan, ao contrário de Freud, que vai jogar isso para a pulsão de morte, né? Para o Lacan, a agressividade, a maldade, tudo que é feito, as guerras, as torturas, tudo isso é porque faz parte da estrutura do eu. Lacan vai, inclusive, dizer que quem salva o eu é o simbólico. Né? Porque Lacan chega a dizer que a estrutura do eu é paranoica.
O que faz com que eu tenha um eu não paranoico é porque o meu eu é mediado pelo simbólico e o do paranoico não. Entendeu? Então, o imaginário que constitui o eu é especular. O imaginário que constitui o objeto A não é especular. É necessário um disfarce, porque, vou explicar de outra forma, quando se tem amor é uma coisa, não é à toa que o Lacan diz assim, o amor dirige ao outro como ser. O desejo sexual, dirige-se ao outro como objeto. E o outro como objeto, o que, que ele é? Né? Tem partes do corpo de uma pessoa que interessa a outra pessoa. Quando o desejo sexual surge, o que está em jogo não é o outro quanto ser, é o outro enquanto objeto, o outro enquanto corpo, e desse corpo alguma coisa. Mas, obviamente, que você só pode, colocando a fantasia, a imaginação, incluir esse corpo naquele objeto causa do seu desejo. Senão, ele cita um personagem, um autor francês, eu estou até com o livro dele emprestado, Blanchot, mas os 2 livros que ele fala, que é o único autor, escritor que ele conhece, que trata o objeto A como objeto A, descarnado de toda a imagem, e que ele diz que é o nível do horror. Eu não consegui comprar. Quando ele diz que o objeto A é o nível de horror, porque o objeto A é um seio, é um olho, é um nariz, é um dedo do pé, isso é objeto A. Entendi. Mas como isso faz parte de um corpo, esse corpo seria a imagem que reveste o objeto A. Entendi. Senão o objeto A é o nível do horror. Para Freud, pulsão de morte é responsável por toda a maldade humana. Basta ler a carta que ele respondeu a Einstein quando perguntou, professor, essa será a nossa última guerra? Segunda Guerra Mundial, e que Freud diz para ele, não, será a minha última guerra, e diz porque sempre haverá guerras, violências e etc. O Freud liga a pulsão de morte à agressividade, à destruição do outro, à maldade. Lacan nunca. Lacan, para ele, pulsão de morte significa que todo ser sexuado tem sexo, né? Tem tesão, vamos dizer assim. No caso do ser humano, esse tesão se chama pulsão. E todo ser sexuado que precisa do ato sexual para manter viva a sobrevivência da espécie tem como destino a morte. Então, o que é pulsão para Lacan, destruição, maldade, é tudo por conta da estrutura do ego. Vê lá no Seminário 1. Ele diz, a história é manchada de sangue. É assim, foi assim, é assim e será sempre assim, por causa da estrutura do eu. Pulsão de morte para Lacan é o fato de que, quando eu estou viva, eu tenho um destino inexorável, que é a morte. Então, cada dia que eu acordo, eu estou me aproximando. Cada dia que eu vivo, eu estou me aproximando da morte. Como é o nível do horror, eu jogo isso para cima. Né? Mas pulsão de... Tanto que o Lacan, quando no Seminário 7, ele vai colocar a pulsão de morte como criacionista. Gente, Seminário 20, nós estamos aqui no 10. O que o Lacan diz que é gozo fálico? É quando a parte de um goza com a parte do corpo do outro, e que nunca se dá conta do gozo do outro corpo. Perceberam? Né? Bem, é isso, eu consegui. Eu sei que eu fiz muitas voltas, mas se não, sabe, ia ficar aquele negócio meio lacanês,
sujeito barrado, não sei o que, produz o A, e a gente escuta, repete, não sabe do que está se tratando. E estava um desejo meu mesmo de querer transmitir para você o que eu aprendi, né? Para Lacan, quando o eu ideal se constitui no estado do espelho, muito antes do estado do espelho, se constitui o ideal do eu. O ideal do eu para Lacan é simbólico e antecede o eu ideal. Então, olha que coisa interessante. Quando Lacan diz que o salva o eu da paranoia é o simbólico, então o suporte de estruturação do eu ideal é o ideal do eu. Entendeu? Se ele não tiver constituído, o eu fica puramente ou paranoico, reduzindo o grande outro, o pequeno outro, ou então na esquizofrenia, um monte de outro. Uma multiplicação de eus dentro de um eu. Era isso, gente. Obrigada. Foi um prazer falar com vocês.